origem da religião remonta aos primórdios da humanidade. Desde os tempos mais primitivos, os seres humanos têm buscado explicações para os fenômenos naturais e existenciais que os cercam. A necessidade de compreender e atribuir significado à vida levou ao surgimento das primeiras crenças religiosas. No início, as religiões eram baseadas em cultos animistas, nos quais os seres humanos atribuíam poderes e características divinas a elementos da natureza, como o sol, a lua, os rios e as montanhas. Acreditava-se que essas divindades controlavam os eventos cotidianos e que a adoração e o oferecimento de sacrifícios poderiam apaziguá-los. Com o passar do tempo, as religiões evoluíram para incluir a adoração de deuses antropomórficos, ou seja, com forma humana, que possuíam atributos e poderes específicos. Essas divindades eram frequentemente associadas a aspectos da vida humana, como o amor, a guerra, a fertilidade, entre outros. As religiões politeístas, que adoravam múltiplos deuses, tornaram-se comuns em muitas civilizações antigas, como os egípcios, gregos e romanos. No entanto, por volta do século VI a.C., surgiu uma mudança significativa com o desenvolvimento das religiões monoteístas. O judaísmo, com a crença em um único Deus, Yahvé, e o zoroastrismo, com a adoração do deus Ahura Mazda, foram as primeiras religiões a adotar o monoteísmo. Essas religiões enfatizavam a importância do comportamento moral e da obediência aos ensinamentos divinos. O cristianismo e o islamismo, que surgiram posteriormente, também são exemplos de religiões monoteístas que tiveram um impacto significativo na história. Essas religiões se espalharam por meio de missões e conquistas territoriais, ganhando seguidores em diferentes partes do mundo. Ao longo da história, a religião desempenhou um papel central na organização social, política e cultural das sociedades. Ela influenciou a criação de leis, normas sociais e instituições, moldando a vida cotidiana das pessoas. No entanto, também houve momentos de conflito e confronto entre diferentes sistemas de crenças, resultando em guerras religiosas e divisões sociais. Com o avanço da ciência e o surgimento da modernidade, a religião passou a enfrentar desafios e questionamentos. O pensamento secular e o racionalismo minaram a autoridade religiosa em algumas sociedades, levando a um declínio da influência religiosa em certas áreas da vida pública. No entanto, a religião continua a desempenhar um papel importante na vida de muitas pessoas, fornecendo conforto espiritual, orientação moral e um senso de pertencimento comunitário. A diversidade religiosa também tem sido cada vez mais reconhecida e respeitada, promovendo um diálogo interreligioso e a busca por uma convivência pacífica entre diferentes crenças e culturas. As religiões evoluíram ao longo do tempo de diversas maneiras, refletindo as mudanças sociais, culturais e intelectuais das diferentes épocas. Aqui estão algumas das principais formas de evolução das religiões. Expansão e difusão. As religiões muitas vezes se espalharam por meio da migração, conquista territorial, comércio e missões religiosas. Por exemplo, o cristianismo se espalhou pela Europa e além por meio das missões dos apóstolos e da adoção como religião oficial do Império Romano. Da mesma forma, o islamismo se difundiu rapidamente após o surgimento do profeta Maomé, por meio de conquistas militares e comércio. 2. Sincretismo. O sincretismo religioso ocorre quando diferentes crenças e práticas religiosas se fundem ou se influenciam mutuamente. Isso é especialmente comum em regiões onde diferentes religiões coexistem. Por exemplo, no Brasil, o sincretismo religioso é evidente na religião afro-brasileira, que combina elementos do cristianismo com crenças e práticas africanas. 3. Reformas e movimentos religiosos.
Ao longo da história, surgiram movimentos reformistas dentro das próprias religiões, buscando revitalizar ou modificar certas crenças e práticas. Por exemplo, a Reforma Protestante, liderada por Martinho Lutero, no século XVI, foi um movimento que questionou a autoridade da Igreja Católica Romana e resultou no surgimento de diferentes denominações protestantes. 4. Secularização. Com o desenvolvimento da ciência, o avanço da tecnologia e a crescente influência do pensamento secular, houve um declínio da influência religiosa em algumas sociedades. A secularização refere-se ao processo pelo qual a religião perde importância nas esferas públicas e privadas da vida das pessoas. Em resumo, as religiões evoluíram ao longo do tempo devido a fatores como expansão, sincretismo, reformas, secularização e pluralismo religioso. Essas mudanças refletem a complexidade e a adaptabilidade das crenças e práticas religiosas diante das transformações sociais, culturais e intelectuais. Se você assistiu até o final, não perca mais nenhum conteúdo incrível. Inscreva-se no canal e faça parte da nossa família. Muito axé na sua vida, até o próximo vídeo.